Mas afinal de contas, qual é a diferença entre um profissional júnior, pleno e sênior? Me acompanha porque nesse vídeo você finalmente vai entender e vai diferenciar estes três perfis. Olá pessoal, eu sou Ivan Jacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria. E hoje estou aqui para ajudá-los a entender um pouco melhor quais são as diferenças entre os famosos profissionais sêniors, júniors e plenos. Olha só, esse tema causa bastante reviravolta em muitos clientes que eu já atendi. Por quê? Tem várias abordagens, Tem várias formas de nós lidarmos com esta questão. Eu já vou adiantar que não existe uma única forma certa. Tem várias abordagens possíveis. Eu vou colocar aqui para vocês algumas delas e eu vou dizer qual é a minha forma de tratar essa questão, inclusive com um toque bem humorado no final do vídeo. Então vamos lá, Essencialmente, quando nós pensamos na figura do Júnior, Pleno e Sênior, o que nós precisamos entender? Essa foi uma estratégia construída para grupos de cargos visando a melhor organização das carreiras. Então, quando eu falo, por exemplo, num profissional como um analista financeiro, ao longo da carreira, essa pessoa vai percorrendo, ela vai desenvolvendo novas responsabilidades, novos skills, e as organizações, para construir um plano mais estruturado, com maior longevidade, começaram a estruturar em diferentes gradações, que são essas classificações. Entenda o seguinte, quando nós falamos em Júnior, Pleno e Sênior, essencialmente, o que nós queremos dizer com isso é que nós estamos caracterizando a senioridade dos profissionais que ocupam aquela cadeira, aquele cargo, que estão sentados naquela posição. Então, o primeiro ponto aqui a nós entendermos é que a senioridade, ela deveria, pelo menos, ser muito mais inerente ao indivíduo do que ao cargo. Por quê? Quando nós falamos que um profissional é júnior, estamos falando muito mais do CPF daquele profissional. Então, aquela pessoa ainda é um profissional em início de carreira, que está começando uma jornada de aprendizagem, que ainda não tem as competências, habilidades muito bem fundamentadas e desenvolvidas. Já um profissional sênior é uma pessoa que já tem conhecimentos muito mais avançados, que desempenha as atividades com muito mais facilidade, que tem mais maturidade, resolve problemas com maior facilidade. E aqui, na hora de estruturar isso dentro do nosso plano de cargos, um primeiro ponto que eu gostaria de colocar. A tipificação júnior, pleno e sênior, ela é melhor, ela é mais usual para profissionais que estão em níveis de complexidade onde o perfil de formação ele já é mais especializado. Como assim? Quando nós pensamos em cargos com um escopo de atribuições mais simples, como por exemplo um auxiliar ou um assistente, eu particularmente não gosto da abordagem júnior, pleno e sênior. Eu já vi em estruturas de cargos assistente júnior, pleno e sênior. Está errado? Bom, se você me perguntar juridicamente, não está errado, não é um problema sob o ponto de vista jurídico. Eu posso ter um estagiário júnior, pleno e sênior. Agora, o problema do ponto de vista técnico é que faz pouco sentido para cargos de baixa especialização a tipificação júnior, pleno e sênior, porque se você tem uma estrutura bem montada, com cargos bem desenhados e o escopo das atribuições bem definidas, aquilo que se atribui normalmente a um profissional de nível auxiliar ou assistente de uma forma simples, estruturas que não requerem grandes conhecimentos, grandes expertises para serem desenvolvidas. São atividades que basicamente são mais mecânicas, operacionais, com rotina bem estabelecida. Então eu não gosto da conotação júnior, pleno e sênior para estes grupos de cargos. Eu entendo que essa conotação ela faz sentido para um grupo de atividades especializadas, onde você requer um conhecimento mais específico. Por exemplo, quando nós falamos de um analista financeiro, de um analista administrativo, um profissional de marketing, um designer. Então, aquela carreira de nível analista, onde nós temos atividades especializadas que requerem algum tipo de formação específica, conhecimentos bem definidos, nestas carreiras, onde nós temos os universitários muitas vezes,
a aplicação dessas senioridades faz muito sentido. Da mesma forma, eu também não gosto da conotação júnior, pleno e sênior para cargos muito avançados. Por exemplo, eu já vi também, e juridicamente não é um problema, mas eu questiono a validade desse tipo de montagem, que é, por exemplo, um gerente júnior, gerente pleno, gerente sênior. Exceto, né, vamos fazer aqui um parênteses bem colocado. Se a sua organização utiliza a nomenclatura de gerente para algum tipo de cargo mais operacional, que tem níveis de conhecimento em desenvolvimento, ou seja, você está dando nome de gerente para aquilo que seria tipicamente um analista, um líder, um cargo intermediário, né, do nível ali dos profissionais de nível superior, então ok, talvez o júnior, pleno e sênior faça sentido, mas quando nós estamos pensando verdadeiramente num cargo de nível corporativo, de alta patente, alta responsabilidade, faz pouco sentido dizer ele é um gerente júnior. Mas espera aí, para estar naquela posição, as responsabilidades, os conhecimentos, a própria hierarquia, por exemplo, esse gerente vai eventualmente ser o líder de um analista sênior. Então, como é que eu coloco um profissional júnior para ser responsável por um profissional sênior? Se essas competências não estão bem definidas, então isso pode causar confusão. Então eu procuro utilizar particularmente as aplicações júnior, pleno e sênior em certos grupos de cargos onde eu entendo que isso faz sentido. Aí, uma vez que isso esteja bem definido, vem o desafio seguinte. Legal, como é que eu construo e diferencio júnior, pleno e sênior? Dentre as abordagens possíveis, algumas organizações fazem o seguinte: eu pego um cargo, né, por exemplo, aqui o analista administrativo, e aí eu construo 3 cargos diferentes. Eu construo o analista administrativo júnior, o analista administrativo pleno e o analista administrativo sênior. E aí, o que eu faço? Eu coloco atribuições específicas para o júnior. Eu digo, o júnior faz A, B, C. Ok. E o pleno? Bom, o pleno faz tudo aquilo que o júnior faz, A, B, C, mais D, F, G. Opa, e o sênior? O sênior faz tudo aquilo que o júnior e o pleno fazem e mais X, Y, Z. E aí eu faço essa repartição porque algumas organizações têm medo de equiparação, né, de problemas aí advindos da gestão de cargos e salários. Sobre equiparação, eu vou gravar um vídeo específico para vocês, falando um pouquinho sobre o que é e quando isso é possível, quando isso é temerário. Mas aqui já quero adiantar que meramente estabelecer essa diferença não garante que você não vá ter eventualmente uma equiparação, mas você vai ter um problema de gestão prático. Por quê? Ora, quando eu olho dentro de um departamento, por exemplo, vamos imaginar que nós fizemos essa diferenciação para um departamento contábil. Eu tenho ali os meus analistas contábeis, eu tenho o júnior, pleno e sênior. E aí vamos imaginar que naquele momento eu só tenha na minha equipe analistas júniors e plenos. E aí eu não tenho ninguém sênior. Só que eu distribuí as atividades, né? O analista de cargos e salários, ele pegou as descrições, distribuiu de uma forma bacana para falar, não, isso aqui vai diferenciar legal o júnior, pleno e sênior. E aí eu diferenciei as atribuições, só que tem atribuições ali no sênior que são importantes, que tem que acontecer, porque fazem parte da rotina do departamento contábil. E na prática, o que vai acontecer quando essa atividade tiver que ser realizada? Alguém vai fazê-la. E quem vai fazer? Eventualmente o pleno, eventualmente o júnior. Separar por blocos de atividades normalmente causa confusão na gestão, porque no dia a dia a coisa está acontecendo, os processos estão gerando demandas, está todo mundo louco ali para bater a meta, e aí você vai dizer, peraí, você é júnior, então você só pode ir até aqui. Daqui para frente, em hipótese alguma, você pode realizar essas atividades. Cara, na prática, a hora que as coisas estão acontecendo, as pessoas vão desempenhar as atividades, elas não vão deixar o processo parar, ninguém vai ligar para o diretor e falar, viu, o departamento parou porque eu não tenho nenhum sênior e só o sênior pode pode apertar o botão para rodar a folha de pagamento, por exemplo, devido ao nosso plano de cargos e salários. E é nessa hora que o RH conquista aquelas medalhas, né, terríveis que o pessoal atribui a nós, né, no sentido de dizer, olha, não sabe planejar um cargo direito, porque sabe aquele velho ditado? A rotina engole o planejamento no café da manhã? É pura verdade.
Então as atividades vão ser realizadas. Partindo disso, então, só quebrar atividades, embora seja possível, e muitas empresas fazem isso, mas qual é a modelagem que eu gosto mais particularmente? O que eu faço? Eu desenho um cargo único, então eu vou desenhar o analista contábil. Muito bem, esse é o meu cargo e eu vou ter 3 senioridades dentro desse cargo e essas senioridades são pertencentes aos indivíduos. Então, a pessoa sim, ela vai receber um título de analista contábil júnior, analista contábil pleno ou analista contábil sênior. Só que a diferenciação que eu faço é no perfil de proficiência comportamental. Ou seja, imagine o seguinte, quando você projeta o cargo perfeito, puro, é o que nós chamamos de pleno. Então, o default do cargo é a variável plena. A partir desse momento, uma vez que eu entendo qual é a minha versão standard no meu profissional padrão, eu vou ter 2 variáveis, uma menor e outra maior em senioridade comportamental. Então, o indivíduo júnior é aquele indivíduo que não pode ficar sozinho. Ele só pode desempenhar as suas atividades e atribuições mediante supervisor ou de um indivíduo pleno ou sênior ou do gestor da área. Por quê? Sabe aquela coisa assim, olha, deixei o júnior sozinho e ele fez bobagem? É exatamente isso, porque ele é júnior, se você deixar ele sozinho ele vai fazer bobagem. Por quê? Ele está em aprendizado. Então ele está investido no cargo, mas ele é um indivíduo que ainda tem pouca experiência, está em processo de formação. Logo, você já percebeu que o título de júnior, ele pressupõe transitoriedade. Se você olha para o quadro de carreira de uma empresa e vê um profissional que está no quadro de júnior há 20 anos, tem alguma coisa errada ali. Ou a empresa esqueceu ele, ou ele está numa carreira muito errada porque ele está muito limitado ali. Você não espera que um profissional seja júnior ad eterno, você espera que ele passe por essa fase e atinja a maturidade um pouco adiante. E aí, a versão de maior complexidade, a versão sênior, é aquele profissional que já transitou do júnior para o pleno, está há tanto tempo dentro daquela carreira, já ganhou tanta vivência, que ele se transformou num apoio da liderança. Então ele passa a ser o líder técnico daquela carreira. É aquele profissional referência. Quando você olha para dentro do time e você sabe que tem aquela pessoa que tem resposta para tudo, qualquer pergunta que você traga, ou ela responde, ou ela sabe onde achar a resposta e te trazer, aquele é um bom indicativo de que você tem um sênior em mãos. Então vejam, eu tenho o cargo padrão, a versão standard é o pleno, o júnior eu desenho como uma variável de comportamento, de proficiência comportamental. Profissionais de baixa senioridade, que precisam de monitoramento constante, e o sênior eu construo dentro da descrição como um profissional de alto desenvolvimento, alta proficiência que complementa o papel do líder. Quando o líder está ausente por algum motivo ou sai de férias, é aquela pessoa que normalmente vai substituí-lo, vai garantir que as coisas caminhem normalmente. Então eu elaboro uma descrição e eu crio as 3 variáveis dentro da própria descrição, atribuindo proficiências aos indivíduos, mas o cargo e o perfil principal de atribuições se mantém. Isso evita ou previne maiores conflitos na gestão das atribuições dentro da área, para você não ficar preso àquela questão, olha, o júnior só pode fazer X, o pleno Y e o sênior o Z. Fica muito difícil. E aí eu prometi uma visão um pouco mais bem-humorada no final do vídeo. O pessoal fala assim, como é que eu sei se eu sou júnior, pleno ou sênior? Muito simples. Se todo mundo vive bravo com você, provavelmente você é o júnior do time. Se ninguém nunca está bravo com você, você deve ser o pleno. Agora, se é você que está sempre nervoso e irritado com todo mundo, provavelmente você é o sênior. Valeu, pessoal! Muito obrigado e até o próximo vídeo.